Joaquim Viana Abreu, bem-vindo e obrigada por estar connosco. O que é que o Filipe e o António têm em comum para conseguirem ultrapassar um momento que em princípio seria um momento difícil na vida deles? Para muitas pessoas é um bloqueio, muitas vezes, não é? E agora, vou fazer o quê? O que é que eles têm em comum que os catapultou para a frente? Eu antes de mais gostava de dar as boas-vindas a todos e agradecer a oportunidade. Estava aqui a ouvi-los e estava a ecoar em mim também por toda esta experiência de muitos anos com as pessoas e a ver as pessoas a fazer mudanças. E estava a apreciar o vir ao de cima aquilo que realmente é que faz a diferença, que é a paixão, que é a entrega, que é o acreditar e que é algo que não é algo que é uma motivação que é interior, que é algo que está ligado muito ao fator humano e acreditarmos em nós. Mas também pode ser assustador. Para muitas pessoas é claro, assustador. É bloqueador. Claro. É na medida em que nós não sabemos, ou melhor ainda, que não descobrimos quais as nossas verdadeiras paixões. Eu diria que, ao fim destes anos todos de experiência, a paixão mais poderosa é a paixão por nós próprios. No bom sentido. No sentido de acreditarmos em nós, que somos capazes. Isto leva-nos a tomar opções na vida que, com clarividência, nos permite encontrar aquilo que realmente nós gostamos de fazer. E o Filipe falava de paixão, vimos aqui paixão à flor da pele, a contagiar a tal crawl, a tal multidão. Pôr todos aqui a gostar de gente. Portanto, aquilo que é... Eu não gosto. Já provou charas? Já provou charas? Não. Então, não pode dizer que não gosta de gin, porque o gin é uma bebida... Trouxe para a gente provar, não? Tenho ali para provar. Pronto. É uma bebida de tal maneira diversa, diferente entre todas as marcas, que o facto de ter provado uma quer dizer que não gosto. Claro. Não é o mesmo que uma aguardente, que são todas mais ou menos iguais. E é isto, portanto, há aqui esta chave, que é uma chave que está nas mãos de todos nós. Portanto, na medida em que a gente se permite aceder e acreditar nisso. E isso implica, muitas vezes essa chave é ativada precisamente nos momentos de paragem, em que, de repente, nós que tivemos muitas vezes uma certa formatação mais normalizada, e que muitas vezes é fruto também do nosso percurso formativo e educativo, não temos ainda as bases. E nos afunila muitas vezes. Exatamente, e que nos normaliza. À medida que a vida avança, nós também vamos mudando e vamos percebendo se aquilo é aquilo que nos preenche, que nos traz a tal paixão. E muitas vezes são momentos de paragem, que são os verdadeiros alertas para nós tomarmos as verdadeiras opções que faz com que realmente encontremos aquilo que eu costumo chamar a nossa grandeza. E para rematar isto, eu vou deixar isto assim no ar, que é na nossa diferença que está a nossa grandeza. Portanto, saber encontrar essa diferença que é única. Aquilo que é único em nós, e não há mais ninguém no mundo capaz de fazer aquilo daquela forma, daquele jeito, com aquela história, e que nos torna potencialmente grandes, realizados, autorrealizados. E isso é nos permitir acreditar nisso e dedicar tempo também para perceber que as nossas escolhas interiores, isto pode ser ao longo da vida que a gente tem consciência disto, não tem que ser logo, mas a certa altura isso fala mais alto. E nós encontramos muita gente, desde novos, né, acabados de sair das universidades, até pessoas com 30, 40, 50, 60 anos, que a certa altura têm qual é o meu legado, qual é o meu propósito, o que é que verdadeiramente eu gostava de fazer. Às vezes precisamos de tempo para percebermos exatamente o que é que queremos e para onde é que queremos ir, não é? Às vezes fazemos opções porque o sistema nos obriga a fazer opções demasiado cedo. Eu posso dar aqui um exemplo limite, obviamente deixando aqui a distância, por questões de confidencialidade, mas estou a lembrar de alguém num processo que se permitiu dizer isto, a certa altura, numa formação. Eu estou aqui porque, uma formação, neste caso de coaching, estou aqui porque, pela primeira vez na vida, estava com a mulher, eu que tenho 71 anos, vou-me permitir refletir sobre mim e perceber o que é que eu gostava verdadeiramente de fazer. Eu até agora fui um pau mandado, muito bom, muito bem, pela primeira vez na vida vou-me permitir investir em mim. Pronto, não tem que ser nessa altura, eu diria que a maioria passa pela vida sem passar por esta fase, mas todos, o mais cedo possível, podemos nos permitir descobrir isso em nós, que é uma descoberta, e nos permitir avançar. Posso só... Há aqui uma história que é a melhor forma de ajudar as pessoas a descobrir isto. Há uma história que eu muitas vezes conto de um pedinte que está em frente a uma igreja a pedir. Porque é pobre, porque não tem e precisa que o ajudem. Então está ali a pedir, sentado em cima do seu banco, e teve assim anos a pedir. E pedia, e dê-me que eu não tenho, e dê-me que eu não tenho, com uma certa dependência, digamos assim, mas lá ia resolvendo a situação dele.
Até que a certa altura, passado muitos anos, alguém chega a ver dele e em vez de lhe dar, não lhe dá. E faz-lhe uma pergunta: mas já olhaste para dentro? Ele ficou assim um bocado: que pergunta é esta? Já olhaste para dentro? Mas para dentro de quê? Para dentro disso que é onde estás sentado. Isto é o banco que eu tenho aqui já há muito tempo. Mas olha para dentro. E aquela pessoa que não lhe deu, mas fez a pergunta, levou a que aquele pedinte, né, aquela pessoa que ia sobrevivendo, se levantasse, né, levantasse o banco e descobrisse dentro desse banco um tesouro. Portanto, aquela pessoa sempre foi rica, mas viveu como pobre, porque não se permitiu olhar para dentro e encontrar o seu verdadeiro valor. E aqui fica também aquilo que tem muito a ver com esta questão do coaching, que é, coaching não é dar respostas às pessoas, é ajudar as pessoas a elas próprias encontrarem as suas verdadeiras respostas. Esta foi a maior ajuda. Sr. Paulo Rita, bem-vindo, obrigada por estar connosco também. Obrigado, o António falava tarde. aqui que, não sendo, digamos assim, no caso dele e do negócio que ele acabou por montar suficiente, o que é certo é que a ajuda que ele teve do Instituto de Emprego e Formação Profissional foi a faísca que permitiu depois levar o resto atrás. Há muitos casos destes? São poucos? Felizmente temos alguns, infelizmente precisávamos ter mais. Deixe-me primeiro que tudo destacar o papel do coaching nesta questão de descobrir as competências necessárias para montar um negócio. Nós estamos a trabalhar com algumas entidades associadas a esta área, no sentido precisamente de descobrir, de fazer, encontrar aquele clicking, procurar aquele clique ali que o Cuco referia para as pessoas montarem o seu negócio. Porque aquilo que temos aqui é que há um conjunto, o António Cuco dizia isso, nunca pensou montar uma empresa, mas na verdade, portanto, foi um pouco a necessidade e as circunstâncias que obrigaram a isso. Ora, nós temos um conjunto de profissionais desempregados na sociedade portuguesa, que são pessoas que têm experiência, que têm algumas competências de empreendedorismo, que conhecem os mercados, conhecem os preços, trabalharam durante anos por conta de outrem, pensaram por vezes a montar a sua empresa, mas nunca ousaram fazê-lo. Portanto, e agora é a altura de encontrar precisamente aquele perfil de empreendedor para a ideia de negócio que pode dar resultado. A nossa dificuldade é encontrar aquele perfil de empreendedor, porque nem todas as pessoas têm um perfil de empreendedor em termos da criatividade, em termos do erro. O Cuco não teve medo de errar. Portanto, mas muitas pessoas têm medo de errar, têm medo do controle social, têm medo de voltar atrás, têm medo de perder o dinheiro. Portanto, é preciso encontrar aqui as pessoas que tenham aquele perfil. Mesmo isto naqueles que já têm experiência. Não é possível ultrapassar o medo também? Exercitar as pessoas existe treino, certamente, mas nem todas as pessoas também conseguem fazê-lo. Portanto, é realmente um trabalho ao nível do trabalho, do trabalho com as competências das pessoas ao nível interior. Não somos também treinados desde crianças, desde pequenos, claro desde na que não, escola, é claro que não. a sermos Mas capazes ou a sentirmos que somos capazes. Não é? Isso tem toda a razão. E há outro trabalho somos ainda que me treinados parece... e modelados para responder a um Sem dúvida determinado nenhuma, perfil, sem dúvida nenhuma, onde tudo nos é... Seguro, fácil. Não, exatamente, e dizem, é mais fácil, é assim, mais é por seguro. aqui, tens que estudar isto, vais fazer Mas aquilo, etc. repara o potencial, por exemplo, que há, portanto, ao nível do coaching, Chegamos a adultos assim. o conjunto de... Portanto, ao princípio dizia, no programa dizia que quando se muda de vida profissional, por vezes somos obrigados a esquecer aquilo que sabíamos antes. Eu não tenho Nunca tenho se esquece certeza tudo, disso. não é? Aliás, eu acho que são um exatamente. exemplo Nós também temos disso. montes de casos de pessoas, por exemplo, que eram delegados É de aplicado propaganda de outra médica. maneira, não é? Exatamente. Que tem um conjunto de competências de vendedores. O Cuco é um excelente vendedor. Aquilo que ele está é a aplicar as competências dele na área da licenciatura do turismo, portanto, e que soube claramente definir o segmento de mercado que precisava de um produto específico, único e diferenciador. Portanto, isso são competências que ele adquiriu e que está a aplicá-las. Mas nós temos um conjunto de jovens desempregados que... devido àquilo que a União Europeia, a Comissão Europeia chama, e a OCDE também, o déficit de qualificações, que é o diferencial que existe entre as competências que são solicitadas pelo mercado e aquelas que são produzidas pelo ensino, pelo sistema de educação e formação, que estão neste momento desempregadas, mas que podem aplicar essas competências na área de empreendedorismo em áreas colaterais. Isto é, as competências não estão perdidas. Repara a quantidade São aplicadas de outra forma. Repara a quantidade de pequenos empresários, pequenos agricultores, pequenos industriais, pequenos comerciantes que abandonaram a sua atividade, enviaram os filhos para a universidade estudar, em áreas onde agora estão desempregados. Essas pessoas têm competências empreendedoras. Claro. Porque Mas a foram ideia não é criadas numa esquecer as matriz de competências. risco. A ideia é esquecer um determinado caminho, uma determinada profissão que às vezes se pensa que se vai exercer. A ideia é precisamente, e exercer outra. É precisamente poder potenciar essas competências em benefício de um projeto empreendedor. Claro. Que essas pessoas têm um espírito de criatividade, um espírito de negócio, um espírito de risco e um espírito em que são capazes de ousar, errar e não têm medo disso. E é aí que nós temos que criar um conjunto. Temos de é aí trabalhar. que temos que trabalhar, não é? Já vamos boa tarde.
Tá. Como é que se chama? Ana. Ana. Viveu alguma reviravolta ao longo Vivi. do seu percurso em termos de trabalho? Sim, vivi. O meu percurso começou numa área que era a área da cortiça. Trabalhava em empresas, portanto, por conta de outrem. O que é que fazia? Trabalhava numa empresa da indústria da cortiça. Portanto, Mas que em escritório? Não era em escritório, era mesmo empregada fabril. Sim. Ao fim de uns anos decidi, tinha eu 25 anos, queria montar um negócio por minha própria conta. Portanto, arrisquei. Não havia nada destas situações que agora existem, porque isto já foi em 89. O que é que queria fazer na altura? Queria ser empresária por minha conta no mesmo ramo. Portanto, Da empresária. cortiça, que era o ramo que Exatamente. Conhecia. Mas para fazer algo, para entrar em algum segmento específico da cortiça? Ou... Não, o segmento era a transformação da cortiça em rolhas, mesmo rolhas. Só que tudo... Em vez de estar a trabalhar para outros, queria trabalhar para si. Sim, mas... E aventurou-se? Aventurei e era mais difícil do que o que eu pensava, porque eu sabia uma área específica que era escolher as rolhas. Mas daí, de escolher a cortiça, comprar, colocar máquinas, funcionários, ultrapassava-me um bocadinho. Mas arrisquei... Teve que fazer algum tipo de formação? Não, foi à procura não existia. Eu sabia, via as pessoas a trabalhar comigo Sim. diariamente, a informação que eu ia realmente tomando para mim própria. Tentava ver preços, quem comprava, quem vendia, onde é que poderia também comprar. E aventurei-me numa pequena garagem que existia lá em casa da minha mãe, comprei umas máquinas, convidei uma ou duas pessoas. Conseguiu comprá-las? Teve que pedir alguma ajuda, não, algum empréstimo? algum dinheiro emprestado a familiares, porque eram máquinas em segunda, pá, em 10ª mão. Mas dava para trabalhar. E tive essa empresa durante 15 anos. Não havia empreendedorismo como há agora na altura, mas fui evoluindo ao longo dos tempos. Sempre na garagem? Não, fomos aumentando. Depois convidei um irmão meu, fizemos pavilhões. Então não correu mal. Não, correu relativamente bem, só que entretanto eu cansei-me do ramo porque queria mais, queria exportar, teria que ir para uma zona industrial, seriam trabalhos diferentes. E não estava a conseguir crescer mais? Era isso? Era. Não estava a conseguir naquele local onde estava e entretanto tinha a trabalhar comigo um irmão que ficou doente e em 99 faleceu de cancro e eu decidi sair do ramo, por motivos pessoais, não... Também? Também. E então fui para uma área totalmente diferente. Passei para a área comercial porque gostava muito de contacto com o público, cartões de crédito. Entretanto, a empresa fechou e eu fiquei sem trabalhar, não tinha, porque era recibo verde, não tinha nada. Pensei, e agora o que é que eu vou fazer? Deu também uma reviravolta porque de repente entrei na formação médica e tive a delegada de informação médica. Portanto, durante... Já deu tantas voltas a sua vida. E não vai ficar por aqui. Entretanto, fiquei também desempregada, porque os laboratórios fecharam, porque iniciou-se a crise, etc. E agora estou noutra área que também penso não ficar porque quero iniciar um negócio meu. Portanto, a minha área... É segredo ainda ou podemos saber qual é a área? Não, é melhor não. Não, é a alma do negócio, não é? É isso. É o segredo. É isso. Mas vai avançar, já percebi, porque quem avançou estes anos todos... Quero avançar. Já passou por trabalhos, muito por profissões pessoal. muito diferentes, não é? Muito, e mesmo que estou a fazer agora... Mas isso nunca assustou? Imenso. Imenso, mas só aquele medo interior de dizer, não, mas eu vou conseguir, não vou ficar parada e não vou, eu quero ir para a frente. E teve algumas pessoas que às vezes me diziam, olha, mas sabes o que é que vais fazer? Agora ficaste desempregada, o que é que vais fazer? Eu disse, não, mas sei que vai aparecer alguma coisa. E se não aparecer, eu vou inventar, eu vou à procura. E gosto imenso destas situações de empreendedorismo porque é isso que eu quero fazer e que vou fazer, muito brevemente. O que é que acha que muitas vezes tolhe as pessoas, faz com que elas, perante, por exemplo, uma situação de desemprego, não consigam ver à frente uma saída ou procurarem elas próprias uma saída quando ela não é óbvia? É assim, eu tive... Mesmo quando deixei a área da cortiça e passei para uma área totalmente diferente, que era a área da informação médica, foi porque eu sempre procurei mais conhecimentos, mudar de ramo. E eu tenho amigas e colegas dessa altura que o que eu chego à conclusão é que as pessoas... E eu só sei fazer isto. Eu encontro imensas pessoas desempregadas de várias áreas e até antigas colegas minhas que me diziam... Esse é um dos bloqueios. É um dos bloqueios, é este, mas eu só sei fazer isto. Eu não sei fazer mais nada. E eu muitas vezes digo-lhes, olha, mas eu também só sabia fazer isto, nós todos sabemos, temos que aprender e vamos à procura. Então eu acho que, de facto, um grande bloqueio é as pessoas pensarem, eu só sei fazer isto. E também a insegurança de, se eu só sei fazer isto, vou para uma área que se for eu arriscar-me, posso perfeitamente não ganhar nada e no final chegar sem nada. Mas é necessário arriscar porque todos nós conseguimos fazer sempre algo mais. Temos realmente que acreditar. Todos conseguimos. Áreas diferentes, passar por momentos difíceis, mas acho que vale a pena olhar para trás e dizer eu não fiquei parada, eu fui à luta. Se não tiver conseguido, pelo menos tentei.
Muito obrigada. Isso é fundamental. Espero que também que as suas palavras tenham ajudado lá em casa, a quem precisa dessa força. O que é que provoca Joaquim, o que é que provoca muitas vezes esta paralisação? O facto das pessoas ficarem paradas sobre o problema delas e não conseguirem avançar, acharem, como muitas pessoas acham quando deixam de fazer um determinado trabalho, que só sabem fazer aquilo, ou fizeram durante muitos anos, que não são capazes de fazer mais nada. Porque nós, numa certa altura, numa certa idade, temos a ideia que conseguimos fazer tudo, e quase tudo, não é? Estamos prontos para caminhar, e depois parece que a certa altura deixamos de ter capacidade para caminhar. Eu ia começar por uma imagem. Sim. Eu às vezes falo na lição da aranha. No fundo, a aranha cria uma realidade dela, que é o mundo dela, que é uma teia, onde ela faz o seu trabalho, vai à caça, não é? Portanto, e por aí fora. Então a gente consegue visualizar uma teia de aranha, portanto, tem um centro e depois tem uma rede que se espalha, não é? Há algo que acontece sempre que acontece algo na teia. Portanto, há uma crise na teia, rompe-se, passa um pássaro, que é imediatamente a aranha que está aí no seu trabalho, não é? Na sua teia, ela imediatamente vai para o centro. E recolhe ao centro, a partir do qual é capaz de reconstruir. O que é que acontece connosco e o que é que esta lição nos traz? É que muitas vezes esse centro nós não o temos conscientemente. Portanto, na medida em que acreditamos em nós, ativamos um sentido que vai para além do fazer e ter, que é o saber ser, e perceber que eu sou capaz de construir, eu sou capaz de encontrar algo que faça sentido para mim, somos capazes de encontrar esse centro que nos permite reinventar, que nos permite criar novas formas de materializar algo que é a nossa expressão mais interior. Agora, a questão que se põe aqui é eu não ficar prisioneiro, refém de papéis, de formatações que a própria sociedade, que a própria cultura, muitas vezes, me condicionou. Portanto, mas isso na medida em que... é um bocadinho ganhar a capacidade de se reinventar, até como pessoa. Isso também é assustador, porque nós conhecemos a nós próprios como uma determinada pessoa, não é? E às vezes essas mudanças obrigam-nos a sermos outras pessoas. E é exatamente isso. Ou seja, na medida em que nos conhecemos, e conhecemos para além dos papéis, porque muitas vezes a gente está de tal forma rotinado com um determinado papel para o qual foi formatado, que nós somos o papel. Claro. Portanto, agora, se nós nos conhecemos para além daquilo que são os nossos papéis, portanto, no fundo eu costumo dizer que é conhecer a pessoa que somos. Nós somos uma pessoa independentemente dos papéis que desenhamos. E se aí ganhamos essa intimidade com nós próprios, digamos assim, com nós próprios, uns com os outros, nesse patamar de pessoa que somos, melhores pessoas desenham melhores papéis e têm mais graus de liberdade. Na medida em que são capazes de se reinventar, não ao nível tanto da pessoa que são, no fundo, porque é sempre a mesma pessoa, ali como a nossa amiga ali, é sempre a mesma pessoa. Ela tem esta capacidade de não estar totalmente identificada com os papéis, que se envolve, que manifesta, que traz entusiasmo, mas que isso vem mais lá de dentro. Sim, como nós vimos aqui com os outros. Joaquim, há muita gente a recorrer ao coaching, a pedir ajuda no sentido de se focar mais e tentar perceber como é que pode dar a volta à vida delas ou não? Eu diria que cada vez mais... Pessoas mais jovens, pessoas mais velhas? Eu diria... mais pessoas com alguma maturidade. Ou seja, maturidade em termos de idade, estamos a falar a partir dos 27, 28, 29 e até aos 50 e poucos, digamos, está aí o volume maior. As pessoas procuram o quê em concreto? Procuram, no fundo, encontrar-se. Normalmente estão em períodos de crise, de mudança, de crise até muitas vezes no bom sentido, estão-se a questionar o que é que estou aqui a fazer, qual é o propósito da minha vida, será que é sempre isto, será que é sempre a mesma coisa? Algumas inquietações que surgem às vezes na vida das pessoas por situações que abalam a questão pessoal, ou perdas, ou transformações. Alguém falava ali também de uma perda importante que abala e que nos faz fazer perguntas. E a vida está recheada disso, que no fundo acabam por ser as oportunidades que a vida nos dá para nós alinharmos o rumo da nossa vida e continuarmos a crescer. Costumo dizer que viver é aprender. Quando as pessoas deixam de aprender, estão mortas e não sabem, não é? Portanto, esta abertura ao novo, àquilo que é, como na peça dizia, é importante estarmos atentos, estar atentos, estar disponíveis. Eu acrescentaria estar preparados. E o estar preparados tem a ver com termos um propósito, termos um sentido para aquilo que é aquilo que nós desejamos da nossa vida. Há um pensamento que é atribuído normalmente ao Fernando Pessoa, que é muito conhecido, que é: pedras no caminho atiram muitas. Eu guardo-as todas. Com estas pedras eu vou construir o meu castelo.
Portanto, e este pensamento muito simples, o que é que diz? Era um bocadinho a mesma história ali que não era das pedras, mas coisas que o António aprendeu e que na altura a gente mas isto qual é o sentido disto? E que veio... Mas quando nós temos um objetivo, tudo aquilo faz sentido. E, portanto, o determinante para utilizarmos as ferramentas, as técnicas, é muitas vezes este sentido de propósito que depois, de repente, tudo aquilo nós vamos buscar e conseguimos dar corpo. José Palma Rita.